Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver a questão 116 da prova azul, do segundo dia do Enem 2022. Bora para a questão? Então a questão diz o seguinte, ó. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Então aqui na tabela a gente tem o seguinte, ó, tem a vazão, né, medida em litros por minuto, pode ser 3 litros por minuto ou 6 litros por minuto. E aqui a gente tem a variação da temperatura para cada um dos níveis de funcionamento do chuveiro, né? Quando ele está ligado na função morno, vai ter uma variação de temperatura de 10 graus Celsius quando a vazão é 3 litros por minuto, ou de 5 graus Celsius quando a vazão é de 6 litros por minuto. E assim sucessivamente, né? Por exemplo, na função superquente, quando tiver uma vazão de 3 litros por minuto, o chuveiro, a água daquele chuveiro vai sofrer uma variação de 30 graus Celsius, né? Então, você pode aumentar aqui a potência desse chuveiro, tá? Vamos para o texto. Ele fala assim: utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts, que toda energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico 4,2 Joule por grama grau Celsius e densidade de 1000 gramas por litro. Então ele pergunta qual é o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha, tá? Então é o seguinte, se ele está querendo saber qual é o disjuntor adequado para essa ducha, a gente tem que calcular a máxima corrente elétrica que passa por esse chuveiro aí, tá? Então, se a gente vai calcular a máxima corrente que passa por esse chuveiro, a gente tem que pegar o chuveiro ligado na máxima potência. Então, a gente tem que pegar os dados do chuveiro quando ele está ligado na função super quente, tá? E aí, tanto faz. Ou você pega os dados quando a vazão são 3 litros por minuto, e aí você vai ter uma variação de 30 graus Celsius, ou você pega quando o chuveiro está com uma vazão de 6 litros por minuto, que vai dar uma variação da energia, uma variação da temperatura de 15 graus Celsius. Aí tanto faz. O importante é pegar o chuveiro na máxima potência para a gente calcular a máxima corrente. Então, de cara, vamos pegar a menor vazão, né? Vazão, a gente usa o Z para representar. Então, vamos pegar uma vazão de 3 litros por minuto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o volume de água que vai passar são 3 litros e o tempo é de 1 minuto, tá? Só pegando os dados. Com isso, vai gerar uma variação da temperatura. Ele chamou aí de ΔT, né? Vou botar Δθ para não confundir com T do tempo, tá? Você pode chamar de ΔT, T maiúsculo aí para temperatura também, tá? Só para a gente não confundir. Então, o ΔT aqui que a gente vai usar vai ser de 30 graus Celsius. Beleza. Outra informação importante é que esse chuveiro vai estar ligado, ó, na energia com uma DDP de uma voltagem de 220 volts. Beleza? Outra informação que ele dá é o calor específico da água, né? Tá aqui. Então, Czinho da água, 4,2 joules por gramas grau Celsius. E a densidade da água também foi dada de 1000 gramas por litro. Beleza? O único detalhe aqui com relação às unidades, como a gente vai calcular a corrente, vai medir em ampere, né? A DDP em volts, a gente vai ter que utilizar potência. O tempo a gente não usa em minutos, tá? A gente tem que passar esse tempo para segundos. Então, de minutos para segundos, a gente multiplica por 60. Então, na verdade, esse tempo aí vai ser 3 litros a cada 60 segundos, tá? Então, o que é que está acontecendo com esse chuveiro elétrico aí, né? Essa ducha, ele recebe energia elétrica e a resistência, através do efeito Joule, transforma essa energia elétrica em energia térmica. Então, a água do chuveiro vai receber o calor vindo dessa resistência, né? E esse calor vai fazer com que ocorra uma variação da temperatura. Calor que provoca a variação da temperatura é o chamado calor sensível, né? E a gente calcula o calor sensível com aquela fórmula do Q-macete, Q igual a mc vezes Δθ, que é o calor, a energia térmica, m é a massa, c é o calor específico e Δθ é a variação da temperatura. Bom, como o calor é uma forma de energia e a gente vai estar relacionando energia térmica com energia elétrica, ao invés de chamar de Q, que é a letra padrão para o calor, né? Vamos chamar tudo de E, porque é energia, tá? Então a energia em forma de calor vai ser mc vezes Δθ. Vamos calcular essa energia?
A variação da temperatura a gente tem 30 graus Celsius. O calor específico da água a gente também tem 4,2 joules. Mas a gente não tem a massa, né? A gente não tem a massa. Mas ele deu a densidade. A gente pode calcular a massa através da densidade. Então vamos salvar isso aqui, que a gente vai usar daqui a pouco. E vamos calcular essa massa. Lembrando que densidade é uma fórmula muito velha, né? É a relação entre massa e volume. Densidade é massa sobre volume. Então, fazendo meio pelos extremos aqui, a gente tem que massa é simplesmente densidade vezes volume. A densidade da água foi dada, 1.000 gramas por litro. E o volume também, 3 litros, né? Então, a gente vai ter uma massa de 3.000 gramas, tá? A gente deixa em gramas mesmo, porque o calor específico da água foi dado em gramas, tá bom? Então, vamos para cá, pegar mais espaço. Então, energia em forma de calor vai ser o MC vezes a variação da temperatura, tá? Então, a massa a gente acabou de ver, né? 3.000 gramas. O calor específico, né? Foi dado na questão 4,2 joules por grama grau Celsius. Então, a gente bota aqui 4,2. E a variação da temperatura, que a gente pegou lá a máxima, né? 30 graus Celsius. Tá bom? Então, tem que fazer essa continha aí. Fazendo essa conta aí rapidamente, você vai encontrar que a energia transformada em calor seria 378.000 joules, tá? A resposta está em joules, porque o calor específico está medido em joules, tá? Então, 378.000 joules. Beleza. Tendo energia, a gente pode calcular a potência elétrica desse chuveiro. Lembrando que potência elétrica é a energia dividido pelo tempo. Potência vai ser a energia que a gente acabou de calcular, 378.000 joules, dividido pelo tempo, né, que era 1 minuto, porque era por minuto, só que a gente usa em segundos, né, então a gente tem que botar dividido por 60. Você pode cancelar um zero em cima com um zero embaixo, e aí a gente conclui que, fazendo essa continha da potência 37.800 dividido por 6, né, vai dar 6.300 watts de potência. Essa é a potência máxima do chuveiro, quando ele opera no modo super quente, né? Então, beleza, a gente tem potência, mas ele não quer saber a potência, né? Ele quer saber qual o disjuntor que a gente deve utilizar. Então, se a gente quer saber qual o disjuntor, a gente tem que saber a máxima corrente que está passando ali. Então, a gente precisa calcular a corrente elétrica. Então, a gente lembra que potência é o UI, né? DDP vezes corrente, U vezes I. Como a gente quer saber a corrente, o U que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a corrente vai ser a potência que a gente calculou agora, 6.300 watts, e a DDP, que foi dada aqui no texto, né? Está circulado de vermelho, 220 volts. Pode cancelar o zero, zero em cima com zero embaixo, então fica 630 dividido por 22. Isso vai dar uma corrente de aproximadamente 28,6 amperes. Beleza? A gente volta lá no texto. Ele diz o seguinte, ó. Por padrão, o disjuntor, vou até grifar aqui. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Múltiplo de 5 imediatamente superior à corrente máxima. Ora, qual é o múltiplo de 5 imediatamente superior a 28,6? 30. Então, o disjuntor tem que ser um disjuntor de 30 amperes, que está representado aí na letra B de bola. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.